Fala, moçada, beleza? Tô aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado do governo de Minas Gerais, pessoal. Finalmente, o volume número 2, a semana número 1. O tema dessa semana é quase um texto bíblico: o processo de urbanização contemporâneo, a cidade, a metrópole, o trabalho, o lazer e a cultura. Mas antes da gente começar, pessoal, é extremamente importante que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, pessoal. Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar a nossa plataforma, www.plataformaescolaonline.com.br. Lá no nosso Instagram também, pessoal, vocês vão sempre ter maiores informações a respeito, por exemplo, do cronograma de postagem. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Mas antes da gente começar, eu peço encarecidamente para quem puder me ajudar, pessoal, se me seguir lá no meu Instagram. Eu comecei já há 1 mês, 2 meses a investir no meu Instagram, fazer vídeos a respeito de geografia, a respeito do cotidiano, humor também. Pessoal, o meu Instagram é prof.galvão.gel. Vai por mim, vale a pena. Tem uns vídeos lá bem engraçados e sempre, todos os dias de manhã, eu solto um vídeo de conteúdo a respeito dos mais diversos conteúdos dentro da geografia. Normalmente à tarde é um vídeo mais voltado à questão do humor. Pessoal, prof.galvão.gel, vale muito a pena, hein? Me segue lá, hein? Então, pessoal, após essa espera monstruosa de 1 mês, talvez, acho que foi mais ou menos 1 mês, sem patch, aqui nós estamos com o patch 2 agora com 6 semanas, né? Pessoal, eu ouvi muitos estudantes até reclamando um pouco: 6 semanas de patch tá melhor que o ano passado, né? Ano passado era um patch por mês, agora nós temos um patch por bimestre. Ele estendeu um pouco, mas eu acho bem justo essa questão. Mas rapa mole é doce, mas não é dura não. Vamos começar. Pessoal, o tema dessa aula basicamente são as cidades sustentáveis. Acho que não precisava daquele texto imenso de tema de aula, mas tudo bem. O que seria uma cidade sustentável, pessoal? Quando nós pensamos o termo cidade sustentável, ele está ligado justamente a cidades mais inteligentes, voltadas a uma preocupação maior com o meio ambiente, beleza? Basicamente é uma relação harmônica entre meio urbano e natureza. Tá bom, professor, mas o que faz uma cidade ser sustentável? Pessoal, a busca pela cidade sustentável, ela parte a partir de alguns fatores, e eu trouxe alguns para vocês. Por exemplo, os parques urbanos. Você criar áreas verdes dentro do ambiente urbano e constantemente também no ambiente urbano, por exemplo, árvores próximo à calçada e parques também. Os parques urbanos, por exemplo, lá na climatologia, quando a gente estuda ilha de calor, eles funcionam como ilhas de frescor. Eles ajudam o ambiente urbano a ficar mais fresco, por exemplo, beleza? Os telhados verdes, que ajudam a menor absorção, por exemplo, da radiação solar, o que faz com que os ambientes residenciais fiquem até mesmo mais frescos e também diminuem a capacidade de como é que fala, gente? De devolver o calor à atmosfera, que causam, por exemplo, as ilhas de calor. Além da questão também da fotossíntese e vários itens interessantes a respeito dos telhados verdes. Pessoal, os carros elétricos, né, que funcionam, a energia elétrica, principalmente no Brasil, é uma fonte energética relativamente limpa, né, porque boa parte dela é produzida pela energia hidrelétrica, apesar da hidrelétrica também ter seus pontos negativos, mas em comparação, por exemplo, aos combustíveis fósseis, muito melhor, beleza? É um outro exemplo: transporte público eficiente. Cara, o transporte público eficiente, ele faz com que o cidadão comece a pensar a usar o transporte público. No Brasil, por que todo mundo no Brasil tem um sonho de ter uma moto? Um carro? É porque andar de ônibus e de metrô, meu amigo, é um caos. Normalmente você precisa andar. Eu, por exemplo, aqui, eu moro em Viçosa. Para eu ir pro ponto de ônibus, eu tô a menos de 1 quilômetro do ponto de ônibus, tô perto. Mas é uma pirambeira o morro aqui da minha casa. Meu amigo, se eu andasse a pé, gente, eu não estaria gordinho, bonitinho, igual eu estou hoje, né? Estou em forma de barril, né?
eu estaria um pouco mais magro, porque é um morrinho bem avantajado para eu chegar aqui em casa. Só que por ser um bairro residencial, o ônibus não passa na minha rua, passa na avenida lá embaixo. Então, e mesmo assim os ônibus atrasam, não são eficientes, às vezes eles estão lotados, às vezes não tem como não entrar dentro do ônibus. Então, eu vou ter meu carro. Eu vou ter um gasto, mas eu vou ter um conforto. Agora, se existisse um transporte público de qualidade e eficiente dentro da minha cidade, eu provavelmente pensaria 2, 3, 4, 20 vezes antes de ter um carro, que é um custo muito grande. E, principalmente, se o transporte público for eficiente e limpo. Como, por exemplo, os ônibus elétricos, que já estão sendo utilizados, se eu não me engano, em algumas metrópoles brasileiras. Pessoal, o consumo consciente. Nós consumirmos apenas aquilo que é necessário. Se nós diminuirmos o nosso consumo, não é você deixar de consumir, é consumir apenas o necessário. Nós diminuímos a necessidade de matéria-prima, nós diminuímos a emissão de gases poluentes provocados pelo setor industrial. Olha que bacana. O processo de reciclagem, que seja efetivo junto com a coleta seletiva, né? Não adianta você... O Brasil é o país que mais recicla alumínio no mundo. Pô, é até triste a gente falar um pouco disso, né? A forma como é feita a reciclagem do alumínio no Brasil, com os catadores de latinha, é um subemprego, né? As pessoas ficam literalmente procurando latinhas, revirando lixos na rua para tirar um sustento, porque é um material que gera uma certa rentabilidade. Então, assim, mas vamos ver o que está por trás disso. Não é por conta do Brasil, é por conta da necessidade de uma população pobre dentro do nosso território. Então, é um problema social que gera isso. Pessoal, saneamento básico, né? Água tratada, esgoto coletado e tratado também entra nessa questão das cidades sustentáveis, né? Diminuição, por exemplo, dos impactos aos cursos hídricos é um grande exemplo. A menor impermeabilização do solo, o que diminui, por exemplo, os problemas como enchentes. Porque se você tem áreas onde a água possa infiltrar... Pessoal, eu fiz uma matéria uma vez no FV a respeito de planejamento urbano bem interessante. Existem formas de você ter a cidade concretada, por exemplo, beleza, mas os bueiros são grandes caixotes que possibilitam que a água entre nele e seja absorvida pelo solo. Olha que interessante, é uma alternativa. Ou se não, menos áreas impermeabilizadas, porque a água chega e ela consegue infiltrar no solo. Opa, se você tiver parques urbanos, por exemplo, você ajuda na diminuição do escoamento superficial, porque parques urbanos, na teoria, nós vamos ter áreas meio que florestadas, o que possibilita a infiltração da água. Indústrias que emitem menos poluentes, né, pessoal? A questão do ar nas grandes metrópoles industriais, muito industrializadas, vamos dizer assim, ela está ligada à utilização dos meios de transportes que utilizam combustíveis fósseis e também às indústrias que emitem um grande quantitativo de gases nocivos à atmosfera, que acaba sendo responsável pela piora da qualidade do ar, que acaba afetando na inversão térmica, que acaba causando a chuva ácida, beleza? Então, pessoal, o contexto das cidades sustentáveis vai mais ou menos por aí. Então vamos... eu esqueci de colocar... agora já está com a resposta aí, não tem problema. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima no processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre... maximização, ou seja, o aumento da ilha de calor ocorre... Vamos lá, letra A. Pela reconstrução dos leitos originais dos cursos de água antes canalizados. Pessoal, se você tem um leito de água, por exemplo, disponível, você acaba até aumentando a umidade do ar. A ilha de calor tem como uma das consequências o ar um pouco mais seco. Então, se o rio está correndo normal, se não está canalizado, é mais água evaporando, por exemplo. Então, você acaba até mesmo quebrando um pouquinho a ilha de calor. Então, falso. B. Pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais urbanas. Opa, eu acabei de falar, são as ilhas de frescor. Então, letra B de Blastoise, falso também. Letra C de Cruzeirão, cabuloso. O Cruzeirão voltou, galera. Olha só, quem me acompanha nunca viu o tio Galvão falar do Cruzeirão cabuloso.
tão feliz quanto agora. O Cruzeirão tá voando. Inclusive, a Série B já tá rolando um processo lá, um tapetão dentro da CBF, que a Série B esse ano vai estar mais difícil que a Série A. Mais time grande, muitos times campeões brasileiros, vai dar vaga pra Libertadores também. Escuta o que eu tô falando, hein? Quem me dera. Pelo uso, letra C, pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão do topo dos edifícios. Pessoal, a reflexão é o maior albedo, ou seja, você enviando de novo a radiação de onde ela veio, você diminui problemas como a ilha de calor. Porque a ilha de calor ela é causada pela alta absorção do calor de alguns materiais que vai emitindo esse calor lentamente e aquece o ambiente urbano, principalmente no final da tarde e início da noite. Sobrou pra gente então a letra D de dromedário, ou de the best, para quem gosta do English. Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. Solo impermeabilizado, materiais concretados, asfaltos, casas, edifícios, maior absorção do calor, reemite esse calor lentamente, o ambiente urbano acaba ficando mais quente. Resposta, letra D. Professor, eu nunca entendi por que as árvores elas conseguem gerar esse maior frescor. Pessoal, as árvores utilizam a radiação, por exemplo, como energia no seu processo de desenvolvimento. Então, ao invés dela reemitir, ela absorve aquilo como energia também. Beleza? Number 2. Das opções abaixo, a que não representa o impacto ambiental é letra A, chuva ácida. Opa, chuva ácida causada pela emissão de dióxido de carbono e principalmente, de dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre, se eu não me engano, que é o NO2 e o SO2, que acaba reagindo com a água na atmosfera, no caso, principalmente na nebulosidade, a água já condensada, né, em forma líquida, formando ácidos, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, o que diminui o pH da chuva, o que acaba acarretando alguns problemas que fica em outro momento nós discutimos. B. Assoreamento dos rios. Também é um impacto ambiental, o acúmulo de sedimentos nas calhas dos rios, que deixa os rios mais rasos e mais largos, o que possibilita eles sofrerem maior contingente de enchentes, por exemplo. C. Desertificação, não precisa nem falar, né? Uma área se transformando em deserto é o pior impacto que possa existir. Lembrando que existem dois tipos de desertos. O deserto climático, esse daí o ser humano, ele tem a capacidade de transformar? Até tem, mas é menor. Agora o deserto ecológico, o ser humano tem uma capacidade muito forte de interferir. Porque a partir do modelo predatório de produção, você consegue diminuir drasticamente a biodiversidade de um local, causando a desertificação ecológica. Então também é um impacto ambiental. E por último, letra D, de novo, de dromedário, mobilidade urbana. A mobilidade urbana é uma questão estrutural da cidade, mas não é um impacto ambiental. Beleza? Então a resposta, letra D. Atividade número 3. Muitos impactos ambientais trazem consequências graves e algumas vezes irreversíveis para o meio ambiente. Alguns deles são causados pelo homem e surgem, sobretudo, pela falta de consciência ambiental, como o uso indiscriminado dos recursos naturais. Todas as alternativas abaixo trazem exemplos de ações positivas relacionadas com a consciência ambiental, exceto a economia de água e de energia. Pô, se você está economizando água, é mais água disponível nos cursos hídricos. Economizando energia, menor quantidade de energia a ser produzida, menor o impacto ambiental na geração da energia. Então, falso, não é letra A. Beleza? Letra B, o uso de automóveis. Pessoal, mesmo que existam alguns automóveis que o impacto seja baixo, como aqueles, por exemplo, elétricos, né? A própria produção de energia elétrica já gera um pequeno impacto. Mas o uso de automóveis tende justamente a uma ação que não vai tão bem na questão da consciência ambiental. Você poderia, por exemplo, usar uma bicicleta. C, o descarte correto do lixo, corretíssimo. Se você descartar o lixo de forma correta, você ameniza os impactos. E D, a redução do consumo. Corretíssimo também. Consumindo menos matéria-prima é necessária a ser utilizada. Então, resposta, letra B de balacobaco. Beleza? Se as outras foram tranquilas, essa 4 já é mais cascuda. 4. Pesquisa e responda. Eu gosto de atividades de pesquisa. Faz o aluno ser um pouco da caixinha e aprofundar um pouco o seu conhecimento. O que são as ODS ONU? Qual é o prazo de implementação? Pessoal, primeiro, o que é a ODS? ODS significa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Elas foram criadas pela ONU no ano de 2015, onde ela estabeleceu 17 objetivos a serem alcançados pelas nações
até o ano de 2030, para que nós possamos alcançar o chamado desenvolvimento sustentável. Então, o prazo de implementação até 2030, beleza? Um prazo de 15 anos, entre 2015 e 2030, ok? E o objetivo, o desenvolvimento sustentável, a partir de 17 pontinhos, tranquilo? Bem interessante, inclusive, quando você vê. Pessoal, quem tiver curiosidade, confere aí. Só você colocar ODS ONU, você já vai e entra no site da ONU ou em sites diferentes. E os 17 objetivos são bem interessantes. Inclusive, o Brasil, ele tende a alcançar, com certeza, um objetivo, que é a questão da energia limpa, né? A partir da expansão, por exemplo, da utilização das hidrelétricas e das fontes renováveis, que é o objetivo número 7. Os outros objetivos do Brasil não vai tão bem assim ainda não. E a questão número 5, cite, ou seja, só escreva, você não precisa explicar, algumas possíveis atitudes individuais para promover o desenvolvimento sustentável. Pessoal, é uma resposta pessoal. Às vezes uma coisa pequena do seu cotidiano, da sua cidade, você pode colocar aqui. Eu coloquei coisas mais gerais, como por exemplo, o consumo consciente, que estava lá na questão número 3, a coleta seletiva, a gente separar os objetos, caso a sua cidade, por exemplo, tenha, por exemplo, a coleta de produtos reciclados, assim por diante. Quando possível, utilizar o transporte coletivo. Você utilizar o transporte individual, a queima de combustível é maior do que o transporte coletivo. Ah, pessoal, mas um caminhão, um ônibus, ele solta muito mais gases na atmosfera, mas aí ele leva 40, 50 pessoas. Em comparação a 50 carros, é melhor usar um ônibus, por exemplo. E dar preferência a produtos com certificação ecológica, ou seja, aqueles produtos ambientalmente corretos, eles são melhores, pessoal. Cuidado, existe uma discussão a respeito desses produtos ambientalmente corretos, mas fica para um outro momento também. Pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Pessoal, o projeto Enem Eu Não Erro Mais está voltando maior, mais interessante, com um número maior de aulas. Fiquem de olho que nas próximas semanas iremos começar a divulgá-lo, pessoal. Ah, professor, eu ainda estou no 2º ano. Cara, já é um bom momento para você começar a pensar no Enem. Você pode começar a assistir as aulas sem compromisso. Vão ser lives, por exemplo, ao vivo pelo YouTube, do nosso YouTube aqui do Escola Online. Também vão ter materiais escritos disponibilizados na nossa plataforma. Às vezes você, professor, eu gosto de ler. Beleza, você que está no 2º ano, já começa a ver lá, isso aqui eu acho interessante. Deixa eu ler. Cara, vai ser bem interessante. Claro que a gente vai manter um cronograma estabelecido. Vamos soltar antes o cronograma de todo o curso, aonde vocês já vão poder acompanhar o que vai acontecer em cada semana. Não se esqueça, Enem, eu não erro mais. Isso significa Enem pra gente, beleza? No mais, pessoal, muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Valeu!